Antes de mais nada, atenção. Essa história é sobre um tema universal, a corrupção. E sim, aqui está diretamente ligado a um tema político, mas fazendo uma análise mais profunda, está intimamente ligado à essência humana e como nos corrompemos quando nos deixamos levar pelo pensamento individualista. Essa história se passa na Rússia czarista, Império Russo, mas poderia se passar em qualquer época, em qualquer lugar. Agora, chega de chatice, vamos ao livro. Aqui há muitos funcionários. Acho que eles estão me tomando por um alto funcionário. Na certa, ontem fiz muito farol. Que idiotas. Vou escrever a Triapitkin em Petersburgo, contando tudo. Ele escreve lá os seus artiguinhos. Talvez se divirta com todos esses aí. Ei, Ossip, traga aqui papel e tinta. Coitado daquele que cai nas garras de Triapitkin. Ele perde o pai, mas não perde a piada. E gosta também de um bom dinheirinho. Apesar de tudo, esses funcionários são boa gente. Belo gesto esse de me emprestar dinheiro. Vou contar o dinheiro só para ver quanto eu tenho. Esses 300 são do juiz. Esses outros 300 do chefe dos correios. São 600. 700. 800. Que papelada engordurada. 800. 900. Veja só. Mais de 1000. Ah, e aí, capitão? Quero só ver se eu te pego agora. Vamos ver quem é quem. Hoje nós vamos falar sobre O Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol, o mais... não o mais famoso, mas o escritor mais popular, né, da Rússia. O livrinho que eu li um livrinho, assim, besta, tradução da Sylvia Orthoff. E quando eu peguei esse livro para ler, não dava nada por ele. Parecia um livrinho de criança. Mais ou menos como Fazenda dos Bichos, né? Parece. Um livrinho fininho, bobinho, engraçadinho. E foi assim que eu li O Inspetor-Geral. Foi a primeira peça, né? Porque eu li. Foi o primeiro livro do gênero peça teatral que eu li. Bem antes de Shakespeare, bem antes de qualquer outro texto teatral, livro feito para ser montado em forma de peça. É um formato bem legal de ler, porque você tem os personagens, as falas dos personagens e as reações e os movimentos, então é bem descrito, né? É todo descritinho, você sabe exatamente o que o autor queria que os atores fizessem. Então é bem interessante de ver. Não tirar graça da interpretação de qualquer forma, porque você vai querer passar algo nas entrelinhas, mesmo numa apresentação. Então tem todo aquele contexto que é criado que não precisa ser dito, mas que de certa forma você acaba interpretando. Então é bem legal, o livro é bem legal. A história é engraçada, mas não se enganem, fala de coisa séria. Se passa no tempo lá do czar, do Império Russo. Ele brinca com coisa séria, que é basicamente o que uma sátira faz. Você brinca, você faz piada de um tema que deveria estar sendo tratado de uma forma séria. Geralmente são temas sociais, temas políticos, temas universais, que acabam, quando eles chegam nesse ponto de um artista, de um autor, de um escritor ou de qualquer outro tipo de artista, usar
como fonte, e ainda mais fazendo uma sátira, é porque o negócio tá brabo. É porque precisa ser resolvido de forma urgente. E esse é o caso do tema central do inspetor-geral. Segundo consta, como eu tinha falado, o Gogol escreveu isso no período da Rússia czarista, a monarquia que tinha na época, nesse período da Rússia czarista. A censura duríssima, obviamente, mas mesmo o Gogol escrevendo essa sátira, né, essa história zoando o império e toda a corrupção que tinha, o imperador não censurou, liberou. A obra passou, foi liberada, ele achou tão engraçado que liberou. Foi assistir a peça e achou barato. Vai entender, né? Aí esse texto zoando as repartições públicas, o governo de forma geral, expondo a corrupção que ia a níveis absurdos, a níveis satíricos, a ponto de você precisar ser feita uma sátira sobre isso. Enfim, o texto foi liberado e foi montado, o Czar adorou, porém, dizem que algumas pessoas não gostaram muito, alguns grupos, alguns setores não gostaram muito e forçaram a barra, tentaram aí um cancelamento do Gogol. O Gogol meio que se autoexilou depois de um tempo, morou em vários países da Europa, depois ele retornou. Mas, enfim, a peça foi exposta mesmo, a galera foi exposta mesmo e é isso. Motivo pelo qual as pessoas, alguns setores ficaram meio pau da vida, simplesmente porque ele falava que o problema da corrupção, o foco da corrupção, na verdade não era o foco, mas a corrupção estava em todos os níveis do governo, não é só o czar que aceitava. Na verdade, o czar era a ponta final, né? A corrupção estava desde a base, desde as instâncias inferiores até lá em cima. Algo, né, bem parecido com o que a gente vê hoje em dia, talvez. Aqui, não só aqui, mas em outros lugares também, né? A gente fala muito, aponta muito, né, para os outros, mas não sei. Acho que aqui também não é muito diferente, não. Aqui, Estados Unidos, Itália, França, não sei mais onde. Enfim, na história todos os problemas se resolviam aparentemente com dinheiro. Só que não. A gente vê no final do livro que os problemas estavam só começando. Enfim. A peça era para ser filme, mas vamos cortar, vai ser peça, falar sobre a peça. Na verdade tem filme, agora eu não lembro exatamente de quando, no YouTube até, mas é mais velhinho e eu foquei mais na peça, que é uma coisa diferente, que vou tentar fazer dessa vez. Obviamente essa peça teve muitas montagens, por ser uma peça relativamente simples de executar, e de novo é um tema universal e atual, de certa forma, muito pouca coisa precisa ser adaptada. Então todas as montagens que eu vi, que eu consegui ver, porque a que eu queria eu não consegui ver, não consegui achar, todas as montagens que eu vi estão bem parecidas com a história original, com o que o Gogol escreveu, com o que ele queria, né, em termos de posição de cena, personagens e tudo mais, né, com uma outra diferença, questão de estilo mesmo, de direção, ou cenografia,
muitas companhias de teatro, muitos grupos de teatro amador. Tem vários vídeos pela internet. Se vocês quiserem, para vocês conhecerem a história, não vai faltar, né, material audiovisual nesse sentido. Então, dá para vocês buscarem. Eu recomendo o que eu vi, que foi a última montagem que eu vi até no período da pandemia. Tinha muita esses negócios, né, de colocar, fazer streaming, né, de peças de teatro. Cheguei a ver, né, balés e tudo. A montagem que eu vi é de um grupo de teatro chamado Oficina Social de Teatro. Aí eles têm um grupo em Niterói e um grupo em Recife. E a adaptação ficou bem legal, bem engraçada. Os atores são bem legais, eles improvisam bastante. É um texto chatinho, porque tem uns nomes complicadinhos, mas eles conseguiram, eles fazem uma apresentação bem legal, tá lá, tá no YouTube, enfim. Tem várias montagens, tem montagens feitas de escola, e assim, em termos de representação, tem uma montagem de 70 e pouco, na verdade, o Gianfrancesco Guarnieri tá nessa montagem, foi ele que adaptou, e ainda hoje muita gente usa essa adaptação dele. E a última montagem foi a que o Grupo Galpão fez com direção do Paulo José. Mas eu não acho ela na internet. Se vocês acharem, por favor, postem nos comentários. Aproveita, deixa o like, por favor. Se inscreva, compartilhe esse canal. A gente precisa muito, 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 muito chegar aos 1000 pra gente poder aparecer um pouquinho. Isso se vocês gostarem, claro, né? Ou se vocês tiverem alguma sugestão, pode colocar também nos comentários, qualquer coisa. Bom, fuçando, procurando pela peça, pela montagem que eu queria ver, eu lembrei, na verdade, que existia um programa de TV chamado Caso Especial. Eles adaptavam histórias da literatura universal, né, para especiais mesmo. São historinhas únicas. É como se fosse um telefilme, mas menor, né, um pouco. E o Inspetor-Geral foi adaptado, entre vários outros. Inclusive, se vocês quiserem, tem uma biblioteca de Caso Especial na internet. É só buscar. O que vocês imaginarem tem, porque esse programa foi ao ar nos anos 70, 80 e 90. Com idas e voltas. Teve uma época que parou. Enfim, às vezes tinha uma temporada e parava, ficava 1 ano, 2, aí voltava. Às vezes eles faziam um episódio, ficavam um tempão sem fazer, mas tá lá na internet, no YouTube. Vocês acham a lista na Wikipedia, é fácil, não é muito trabalhoso e tem de tudo mesmo, tem bastante coisa. Aí essa adaptação do Caso Especial, que foi feita por esse Caso Especial, ela tá bem diferente em termos de organização das cenas. E tem uma narração também que no livro não tem. No livro meio que não precisa, né? É bem autoexplicativo. Mas aí, para a linguagem da televisão, eles acharam necessário colocar uma narração aqui e ali. No início eles dão uma explicação breve, não sei também, né, se era necessário, mas como eu não entendo de televisão, talvez, né, para eles, né, talvez na cabeça deles isso tenha sido necessário. Se vocês quiserem ver, assim, tem um brilho diferente, tem, né, uma imagem meio tá meio embaçado, mas porque foi gravado no formato para televisão, gravado naquele formato de vídeo que vai ficando embaçado mesmo, não foi gravado como filme, película de filme, que geralmente mantém um pouco mais, conserva um pouco mais. Então, vocês vão sentir um pouquinho de diferença na imagem, mas quem assiste esses canais de reprise tá de boa, né? Essa história, ela é tão real, é tão atual, que assusta. Parece que ela foi escrita essa semana. Inclusive, muito conveniente
eu estar lançando esse vídeo essa semana, mas tudo bem. Tem muitos absurdos, mas os absurdos só são absurdos para quem nunca viu uma repartição pública no Brasil. E aqui cabe uma ressalva. Eu não estou falando mal, não estou criticando. Nem o Gogol fazia isso, na verdade ele fazia um pouquinho, mas não é esse o caso. A gente não está... o foco não são os funcionários, os servidores públicos. O problema não são os servidores públicos. Tem muita gente que entra para o serviço público com uma outra expectativa, querendo trabalhar, querendo produzir, mas o sistema vigente engole as pessoas. Então, ou você participa e continua da brincadeira, ou você não participa e de alguma forma você vai ser boicotado, ou não vai crescer se você tiver oportunidade, vai ficar fora das panelinhas, vai sofrer assédio. Então, só deixando bem claro que o problema não são as pessoas, necessariamente. Sim, são as pessoas que fizeram o sistema, mas o sistema tá aí, ó, desde que o mundo é mundo. Vide nosso querido inspetor-geral. Então, não é uma crítica aos servidores públicos, mas ao jeitinho que impera, virou regra, essa cultura que acaba fazendo com que pessoas que tenham até boa vontade de trabalhar, aí elas se corrompem mesmo, ou não, mas sabendo que não vão ter oportunidade nenhuma e só vão sofrer assédio mesmo, e bullying, e no final das contas acabam tendo que sair. Quando eu li o livro lá pelos meus 9, 10 anos, eu achei super engraçado. Na verdade eu achei mesmo que eles estavam falando sobre, assim, achei que era ficção, era uma história de ficção. Na verdade é uma história de ficção, a cidade é fictícia, os personagens não existem, porém, o tema, pra mim, era muito fora, assim, muito surreal. Eu não imaginava que podia existir tamanha burrice, porque o que acontece no final das contas é uma burrice do início ao fim por parte dos moradores da cidade, que por medo, por rabo preso, acabam cometendo um pequeno equívoco. A própria ideia que pudesse existir um grupo de pessoas tão corruptas, um grupo de pessoas tão acostumadas a se dar bem, fugia um pouco a minha capacidade ainda da época de ver maldade nas pessoas, mas enfim, eu li a primeira vez achando que era uma historinha, né, de pessoas, um grupo de pessoas, uma exceção à regra, uma cidade perdida no meio da Rússia que estava condenada pelos vícios e pela corrupção. E anos mais tarde eu entendi que não era bem assim, que até hoje é assim e eles não são a exceção, eles são a regra. Acaba que a ideia é ensinar através do absurdo mesmo. A história é tão absurda que você pensa, não é possível. Mas ela dá a volta completa e volta pro ponto inicial, que é, não, é isso aí mesmo que você tá entendendo. Isso não é piada, isso é sério, é bem sério. Eu li uma crítica sobre esse livro de um cara que fala que esse livro não pode ser lido como entretenimento. Eu discordo. Pode ser lido como entretenimento, sim. Atualmente, na internet, várias pessoas leem as notícias e veem como se fosse qualquer coisa, né? Você vai ler
Você vai ler notícias de jornal e aquilo já não te choca e aquilo passa despercebido. Às vezes você até se entretém com isso. Então, eu peço para as pessoas fazerem essa reflexão. É óbvio que não dá para ler esse livro só como entretenimento. Mas ele é divertidíssimo, então vale a pena você ler, mesmo se você não estiver preocupada com política. A ideia é que depois que você lê esse livro, depois que você vê essa peça, você passe sim a se preocupar com política, porque é uma coisa que afeta a gente diariamente, querendo a gente ou não, a gente tomando conhecimento disso ou não. Então é interessante sim que você leia, se divirta, mas pare para pensar. Esse texto puxa aquela máxima. É engraçado porque é verdade. Muita gente agora, na época da internet, ficou anestesiada porque a gente tem muito mais acesso a essas informações que sempre estiveram aí. Só que agora elas estão mais na nossa cara. E pelo fato da gente ter convivido desde sempre, essas 3 últimas gerações, pelo menos, nós convivemos desde que nos entendemos por gente, convivemos com telas de alguma forma e nos acostumamos a ver através das telas muita coisa de ficção. Para vocês terem uma ideia, na minha infância, os 2 momentos onde eu via coisas de verdade, notícias, informações, coisas que estavam realmente acontecendo, não ficção, era no momento do jornal. E basicamente o horário que a gente via o jornal era o horário da noite. Raramente a gente via o jornal da tarde. E eu, por exemplo, geralmente estava na escola, então eu mesmo não via. Então a gente acostumou a associar telas com ficção. E a internet só reforça isso. E a gente ainda no inconsciente tem isso de tô vendo na telinha do computador, do celular, é ficção, isso não está acontecendo. E o contrário também, às vezes é uma coisa fictícia que alguém fala, não, é verdade, é real. A gente perdeu esse contato, essa linha entre o que é verdade e o que não é, o que é real e o que não é, o que é ficção e o que não é. E quando a gente vê uma sátira, e aí quando a gente lê uma sátira, a gente limpa o nosso paladar. Porque tá lá, na tua cara. Se você não tá vendo é porque você não quer. É engraçado? É ridículo? Sim. Mas é aquilo ali. Se você não quer enxergar, problema seu. Tá? É real, tá na sua cara, tá na sua frente, você tá vendo o que tá acontecendo. O que você vai fazer com relação a isso aí é outra história. Quando a gente lê essa história, a gente ri pra caramba. Quando vê a peça, nossa, essa montagem que eu vi então tava divertidíssima. A atuação tava muito boa. A gente ri das situações em si, não só da atuação, mas as situações são ridículas. E aos poucos a gente vai parando de rir, a coisa vai meio que perdendo a graça. E aí você pensa, nossa, mas é bem isso, né, que acontece. Chega um momento que a gente dá aquele estalo e fala, caramba, isso acontece. Isso acontece na minha cidade, isso é uma realidade na sociedade onde eu vivo. E a coisa vai caindo a ficha. Aí quando a carapuça finalmente encaixa, a gente meio que se envergonha das coisas que a gente faz por conveniência. Aí a coisa passa a ficar pessoal. Mas confesso que na época que eu li pela primeira vez eu achei aquele povo bem idiota. E apesar de justificada, a confusão que foi criada
poderia ter sido perfeitamente evitada se as pessoas envolvidas simplesmente fizessem seu trabalho, fizessem o que lhes cabe da forma como deveriam. De fato, o medo de ser descoberto cega as pessoas e acaba tornando elas suscetíveis a erros crassos, por sinal. A culpa não é do espelho se a cara é torta. Esse dito popular que estampa a epígrafe do livro é a tônica da lição de moral que vai dentro dele. É uma coisa muito engraçada que poucas pessoas entendam do que esse livro está falando. Ainda hoje, na época e ainda hoje. E a explicação para isso daria um livro. E deu, né? Mimi, você tá na frente do script. Vai sair?